chamo Gabriel Buscalices. Estou aqui para falar com vocês neste quarto simpósio brasileiro, Cidade, Paisagem e a Natureza. Essa apresentação teve a coautoria do professor Dr. Nilson Giraldello e se insere no eixo temático Preservação de Patrimônio Cultural e Paisagístico, tendo como título Conjunto Habitacional Jardim Redentor em Bauru, um possível exemplo de cluster. Esse trabalho traz alguns resultados da pesquisa em andamento realizada no programa de pós-graduação realizado na Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, Unesp, visando a obtenção do título de mestre, onde se analisa as possíveis influências pós-modernas da habitação popular brasileira dos anos 60, com foco na Coab Bauru. A Companhia de Habitação Popular Coab destacou-se como uma das instituições de maior relevância nacional no campo da habitação, sendo a Coab Bauru a mais relevante na região central do estado de São Paulo. Basicamente, a Coab é uma empresa de capital misto, com participação acionária tanto do poder público quanto de investidores privados. Fundada em 1966 durante o regime militar, com a finalidade de mitigar o déficit habitacional no município de Bauru, sendo o primeiro conjunto habitacional construído, nomeado Jardim Redentor, inaugurado em 1968, um projeto singular que se distanciava das diretrizes modernistas predominantes no cenário nacional da época. Por se tratar de uma pesquisa em andamento, e em virtude da escassez documental, a autoria do projeto permanece indefinida. No entanto, este estudo propõe uma hipótese de que o conjunto habitacional tenha sido concebido sob influência de princípios pós-modernos, principalmente nas ideias do casal Allison e Peter Smithson. Essa singularidade poderia representar tanto um episódio isolado de inventividade urbana, tanto uma experiência piloto promovida pela própria Coab, visando avaliar comparativamente diferentes desenhos urbanos e seus custos-benefícios. Para a metodologia, adotou-se uma abordagem metodológica baseada em pesquisa analítica e interpretativa, estruturada em 3 eixos. Primeiro, levantamento bibliográfico, com foco no casal Smithson e Montaner, para definir conceitos. Segundo, pesquisa de campo junto à Coab Bauru, com o objetivo de examinar documentos e plantas originais. Em terceiro, visitas in loco no próprio conjunto habitacional, a fim de entender melhor suas dinâmicas. Agora, comentando sobre o surgimento das ideias, em que acredito que influenciaram o Jardim Redentor, nota-se Renier Bayan, em seu livro Teoria e Projeto na Primeira Era da Máquina, onde afirma que a Carta de Atenas baseava-se no zoneamento funcional rígido, em modelos generalistas de aplicabilidade universal, ou seja, um conjunto habitacional poderia ser inserido em qualquer país, o que, segundo ele, comprometeram os primeiros congressos internacionais de arquitetura moderna, CIA. Neste período, Joseph Maria Montaner, em seu livro Depois do Movimento Moderno, a arquitetura da segunda metade do século XX, aponta que arquitetos como Renier Bayan, Allison e Peter Smithson, Eduardo Palozzi e outros uniram-se nos anos 50 em torno desse interesse comum no expressionismo abstrato norte-americano de Pollock e essa crítica comum à Carta de Atenas e os primeiros ciãs, surgindo assim um coletivo vanguardista nomeado Tiantan. Eric Mumford, em seu livro O Discurso do Cian sobre o Urbanismo de 1928 a 1960, afirma que a consolidação do Tiantan acontece no Cian 9, onde o painel Urban Re-Identification, apresentado pelos Smithsons, expôs as 4 funções urbanas do modernismo, sendo elas habitar, trabalhar, circular e recriar, como inadequadas, por não contemplarem a particularidade do cotidiano. Isso foi interpretado como uma crítica direta aos fundamentos modernos. A imagem acima é o painel citado. Após o 9º e 10º Cian, iniciou-se um movimento de afastamento das ideias modernistas. Contudo, no Brasil, durante a ditadura civil-militar, o modernismo vivia seu auge, consolidado por projetos emblemáticos como Brasília e outros empreendimentos. Comentando sobre o contexto da cidade de Bauru, localizada no interior do estado de São Paulo, segundo Nilson Giraldello, em seu livro Bauru em Temas Urbanos, a população da cidade salta de 33 mil habitantes em 1940 para 115 mil em 1967. Neste contexto surge a Coab Bauru, criada em 1966, e lançando o Jardim Redentor em 1968. E diante de toda essa demanda, surge a dúvida de qual a lógica por trás dessa diferença de repertório urbano. Tentando entender essa dúvida, a busca começa por entender o contexto urbano do Jardim Redentor. Como pode ser visto na imagem, o conjunto é esse quadrado amarelo.
O centro consolidado está aqui em vermelho. E a rodovia Marechal Rondon aqui se comporta como uma barreira física intransponível que dificulta o crescimento da cidade na porção leste, junto ao Jardim Redentor. Aqui nota-se também que o Jardim Redentor está construído literalmente ao lado da zona industrial de Bauru, que foi fundada em 1961. Então, a ideia aqui era criar esse conjunto habitacional ao lado dessa zona industrial. Falando diretamente da morfologia urbana, o projeto está implantado em uma gleba de 498 por 313, totalizando uma área de 155 mil metros quadrados, aproximadamente, sendo o conjunto composto por 23 quadras, predominantemente retangulares, que circundam 5 praças destinadas a espaços de convivência, além de uma área para comércio e uma área institucional, para se instalar escolas e clínicas. Desse total, 81 mil metros quadrados são destinados a lotes residenciais, ou seja, 52,2% da área total é destinada à habitação. Em uma cidade que cresceu a população 4 vezes em 27 anos, é no mínimo intrigante uma empresa destinar 48,8% da área do lote para espaços de convivência, praças e afins. Então aqui dá pra gente ver, né, essas 5 praças que eu comentei. Aqui é a área institucional e aqui é o espaço destinado a comércio, que também foi comentado. Agora eu vou comentar um pouco sobre essa questão do cluster segundo os Smithson. Entre as hipóteses formuladas ainda a serem comprovadas, destaca-se a possibilidade de ter influências pós-brutalistas britânicas, em especial as ideias do casal Smithson. Dos 5 princípios apresentados em seu livro Urban Structuring, publicado em 1967, cuja síntese resulta no complexo conceito de Cluster City, segundo William Curtis em seu livro Arquitetura Moderna, de 1900, as 4 funções básicas da Carta de Atenas eram excessivamente simplistas para os Smithson, onde para Peter Eisman, em 1972, afirma que o casal desenvolveu ideias com potencial de não apenas transformar edifícios, mas sim grandes complexos urbanos. Em seu livro Urban Structuring, eles compilaram e organizaram as ideias das reuniões do Tintin para intervenções urbanas, onde o livro apresenta os 5 conceitos urbanos centrais dispostos no diagrama, sendo eles padrão de associação, identidade, crescimento, mobilidade e cluster, que seria a junção de todos, sendo ele o mais representativo por se tratar de uma ideia de estrutura formal. Montaner afirma que o termo é dificilmente traduzível, mas é assimilável à ideia morfológica de cachos. Mas em resumo, a ideia central é abandonar o generalismo da Carta de Atenas e formular modos de habitar para cada contexto, utilizando modelos específicos e sistemáticos. Destrinchando cada um dos 5 conceitos, primeiro, temos padrões de associação. Tem origem na noção de rua, mas não como espaço físico, mas sim como espaço coletivo compartilhado por várias casas. Logo, a rua é mais do que um espaço de acesso, mas um ambiente de múltiplas atividades cotidianas, como crianças brincando na rua, senhoras conversando e afins. Desta forma, a rua favorece a formação de uma comunidade, que constrói identidade própria em um processo contínuo de transformação social, ou seja, espaços sem isso tendem a eliminar e enfraquecer os vínculos sociais. Entendendo a noção de rua para o casal, o próximo passo é entender a noção de casa, que para eles representa a porção finita do espaço, reconhecido como unidade privada. Diante disso, o casal formula a ideia de que um agrupamento de casas em uma rua forma uma comunidade. O conceito de comunidade pertence mais ao campo das ideias do que estritamente físico, mas ele permanece identificável com o uso da percepção. Logo, cada parte dessa comunidade é uma unidade perceptível. Essas unidades perceptíveis não são simplesmente vizinhanças, mas sim uma parcela de aglomeração humana, que pode ser sentida e que deve apresentar singularidades em cada contexto. Então, surge uma hierarquia conceitual: casa, rua, bairro e cidade. Para exemplificar melhor, uma pessoa começa uma venda em sua casa para atender seus vizinhos da rua. Com o tempo, o negócio cresce e ele começa a atender outras ruas, atendendo assim todo o bairro. Passa mais um tempo e ele cresce novamente, atendendo agora outros bairros e até a cidade toda. Neste exemplo, este comércio é uma unidade perceptível, que faz parte de um todo associado. Ele não deixou de pertencer à mesma rua e ao mesmo bairro. Ele simplesmente toma escala e acaba por abranger outras comunidades que não possuem relação ou associação com a comunidade original do comércio.
segundo conceito é identidade. Esse é bem mais simples. Para eles, as atividades do cotidiano nas ruas que consolidam a identidade de cada espaço. O terceiro conceito é o crescimento. Complementa os outros dois, pois para o casal a sociedade está em constante movimento e transformação. Então, o urbanismo precisa projetar sistemas mais flexíveis para alinhar as mudanças com o passar do tempo. Quarto, mobilidade. Para eles é essencial que o desenho urbano permita o trânsito de pessoas entre as diferentes partes do todo, estabelecendo limites permeáveis. Para atender todos esses conceitos, eles elaboraram a proposta de Cluster City, sendo uma síntese dos conceitos anteriores, sendo uma nova fórmula de planejamento urbano que focava mais na criação de comunidades e identidade. Agora, comentando um pouco sobre essa junção do cluster e do Jardim Redentor, né? Sabendo dos conceitos plausíveis, é possível supor que talvez uma versão simplificada desse conceito tenha sido aplicada no Jardim Redentor em Bauru. Partindo do pressuposto de que um projeto inspirado na noção de Cluster City deve conter os 5 conceitos, a análise consiste em identificar semelhanças que possam validar a hipótese. Um dos primeiros conceitos é o de rua como formador de identidade, através de atividades cotidianas. No Jardim Redentor, as ruas são propositadamente mais estreitas, o que restringe o trânsito de veículos. Além disso, o projeto cria espaços internos vazios, que funcionam como praças, aumentando ainda mais o espaço para atividades cotidianas, gerando identidade para a comunidade. Diante disso, nota-se uma hierarquia de associação, obtida através da lógica que cada casa no conjunto possui sua identidade, mas pertence simultaneamente a um conjunto maior de ruas e praça, que por sua vez integram uma quadra, e se expande para abranger o conjunto habitacional, mantendo a coesão e a identidade em muitos níveis. Eu criei esse diagrama ao lado para facilitar o entendimento. Ele foi elaborado com base no desenho urbano do Jardim Redentor, nas obras do expressionismo abstrato do Pollock e nas ideias do casal Smithson. O diagrama busca representar essa ideia, onde cada espaço vazio formado entre os emaranhados de linhas pretas representa uma comunidade por si só, dotada de identidade própria, em suas cores diversas. Enquanto as linhas pretas representam as ruas, como local de atividade cotidiana, conectando essas pequenas comunidades a um todo maior, o bairro Jardim Redentor, que por sua vez poderia se expandir além dos limites do próprio diagrama, formando múltiplas unidades associadas, que crescem na malha urbana, gerando escalas maiores de atividades cotidianas, que por sua vez consolidam a identidade da comunidade final, a cidade. Em contrapartida, rodovias como a Marechal Rondon, em Bauru, comprometeria o conceito de crescimento e mobilidade, pois o sistema deixaria de ser aberto e capaz de adaptar-se com o passar do tempo. Pensando nisso, foi destinado no conjunto espaços para comércio e área institucional interna. Desta forma, essa comunidade poderia crescer e prosperar, mesmo isolada geograficamente do restante da cidade. Portanto, mesmo diante dessas barreiras, a coesão social da comunidade prevalece resultante tanto do mérito próprio dos moradores, quanto das estratégias projetuais adotadas. Assim, é possível concluir que o Jardim Redentor incorpora os 5 conceitos fundamentais do Cluster C. Cabe no decorrer da pesquisa comprovar isso. 2 anos após o lançamento do Jardim Redentor, a qual Bauru apresenta o Jardim Nova Esperança, em 1970, que adota um padrão funcionalista, com ruas largas que privilegiam o automóvel, organizadas em um eixo central, forma quadras retilíneas alongadas, destinadas a maximizar o número de unidades habitacionais. De toda forma, a única conclusão segura até o momento é que dos 27 conjuntos habitacionais da Coab em Bauru, de 1968 a 1996, com mais de 15 mil unidades construídas, apenas 2 conjuntos continuaram os conceitos do Jardim Redentor, sendo eles o Jardim Redentor 2 e 3, que continuam diretamente do primeiro. Ou seja, independente do Jardim Redentor ser ou não um verdadeiro cluster, o modelo que prioriza a função foi o que se efetivou em Bauru. Mesmo que ele permaneça como um exemplo isolado que se deteriora com o tempo, até os dias atuais é possível caminhar em suas ruas e ver crianças brincando, pessoas conversando, pois essa é a expressão viva da identidade dessa comunidade. Aqui são as referências que eu usei no texto e muito obrigado.